Olá, boa noite. Deu ruim para a Autoviação 1001. Um ônibus da empresa foi multado e apreendido no Rio de Janeiro. Em instantes, os detalhes para você. É grave, é greve. Motoristas de ônibus cruzam os braços no Recife. A categoria está paralisada em toda a cidade. Greve também no Paraná. Trabalhadores de Maringá aprovam o indicativo de paralisação. Grupo Belarmino anuncia a compra da Viação Amarelinho. E ainda, Suzantur e Itapemirim anunciam a compra de mais de 100 ônibus novos, tanto urbanos, tanto rodoviários. Essas e outras notícias você confere no Jornal do Ônibus, que começa agora com transmissão para todo o Brasil. Fique com a gente! Motoristas da empresa Pedrosa cruzaram os braços hoje pela manhã no Recife. Ontem pela manhã, empregados da Grande Recife também fizeram greve, se juntando a profissionais da Caxangá e da Metropolitana. Eles pedem o fim da dupla função nos ônibus e o reembolso de descontos na folha de pagamento. Já no Paraná, foi aprovado o indicativo de greve no transporte público de Maringá. Os motoristas realizaram uma assembleia na última terça e não aceitaram a proposta das empresas TCCC e Cidade Verde. Uma contraproposta vai ser feita na próxima quarta. E o Sindicato dos Motoristas, o Sintromar, pede apoio ao poder público, que já se reuniu com a entidade, e busca um acordo entre as duas partes. Os motoristas reivindicam a diminuição do tempo da hora de almoço de 4 para 2 horas, reajuste salarial e o aumento do vale alimentação. Todos os profissionais das duas empresas estão em estado de greve e, caso haja paralisação, tudo vai ser comunicado com antecedência. Veja aí na tela o vídeo do vice-presidente do Sintromar. Boa tarde a todos e a todas, usuários do transporte coletivo urbano e metropolitano de Maringá. Quem fala com vocês é Emerson, vice-presidente do Sintromar. Quero aqui informar, porque estão noticiando, o resultado da assembleia que foi realizada com os trabalhadores do transporte coletivo, tanto urbano como metropolitano, nos dias 10 e 11 agora dessa semana. Quero informar aos meios de comunicação e a todos os usuários que o sindicato, reunido com o município ontem, também com a empresa, aguarda uma proposta que está para ser feita até a próxima quarta-feira, e dizer aos usuários, sim, que os trabalhadores em transporte coletivo, urbano e metropolitano de Maringá, TCC Cidade Verde, se encontram em estado de greve, mas que nós aguardaremos essa nova proposta. E que, no caso do movimento paredista, o sindicato estará comunicando, conforme determina os ritos da lei, a população do dia e da hora e do início da paralisação. Tá certo? Então, para colaborar aí com os meios de comunicação e com a população, a gente pede que esteja em alerta, porque de fato pode acontecer a greve, mas que antes de que isso aconteça, o sindicato estará observando os ritos da lei e também comunicando a população com 72 horas antes e todo meio de comunicação, tá certo? Um abraço a todos e estamos à disposição. 3 ônibus foram multados pelo Detro em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Os veículos rodavam em estado ruim de conservação. A acessibilidade dos passageiros estava comprometida. Entre os ônibus, existem coletivos da Autoviação 1001. Dos 3 carros, 2 ainda foram apreendidos. Depois de muitos boatos, idas e vindas,
o Grupo Bellarmino oficialmente assume a empresa Expresso Amarelinho, com sede em Capão Bonito, em São Paulo. A alteração no quadro societário da empresa saiu na Junta Comercial de São Paulo no último dia 26 e exclui-se todos os donos anteriores. Até então, tratava-se apenas de um boato e nada confirmado pelo grupo, pois tudo ainda era apenas uma especulação e negociação. Com o fim das tratativas, o Grupo Bellarmino assumiu a administração da empresa, inclusive com a renúncia do capital vitalício das antigas proprietárias, conforme consta na junta comercial. Há cerca de 2 meses, já circulava informação sobre a venda da tradicional empresa. Porém, na época, o Grupo Bellarmino ainda verificava as condições da mesma para a viabilidade do negócio. Mas agora, com a documentação formalizada e pronta, oficialmente, a Expresso Amarelinho integra o Grupo Bellarmino. O Grupo Suzantur Itapemirim comunicou hoje a compra de 150 ônibus, entre urbanos e rodoviários. O anúncio foi feito pelo diretor da empresa, Claudinei Brogliato, ao lado do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, em evento em São Bernardo do Campo, na Mercedes-Benz. A compra desses ônibus foi feita dentro do âmbito do Programa do Governo Federal para a renovação de frota e compra de veículos novos, através da Medida Provisória 1175 de 2023, para estimular a indústria. Esse é aquele programa do governo que visa baratear os preços e facilitar a compra de carros, ônibus e caminhões. Essa é a primeira grande compra de veículos pesados desse programa. Ao todo, segundo a Suzantur, foram adquiridos 90 chassis para ônibus urbanos e 60 para veículos rodoviários. No segmento urbano, todos os coletivos vão ter chassi da Mercedes-Benz, do modelo OF 1721L, totalizando os 90 carros, que vão ser distribuídos nas cidades em que a Suzantur tem linhas urbanas. A carroceria escolhida foi a da Marco Polo, do modelo Torino. Já no segmento rodoviário, serão 20 chassis da Mercedes-Benz, 20 da Volvo e 20 da Scania, totalizando 60 novos ônibus para Itapemirim. No caso dos Mercedes, eles vão ser do modelo O500RSD e vão ter carroceria G8 1350. Os Volvo e Scania já vão ser DDs. Todos os ônibus, sem exceção, já vêm no padrão Euro 6. Apesar de serem 30% mais caros, esses novos chassis representam uma redução de até 75% na redução de poluentes, se comparados com os modelos Euro 5, que saíram de linha no começo do ano. Essa medida provisória do governo para a renovação e compra de veículos novos foi publicada em 5 de junho e tem como foco baratear o preço dos veículos e estimular a produção na indústria. O programa é formado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e também pelo Ministério da Fazenda. Um pacote de 1,5 bilhão de reais foi destinado ao programa. O valor foi ampliado para 1,8 bilhão em 30 de junho. A parte voltada a carros e comerciais leves se esgotou rapidamente, até porque o governo colocou um limite para cada segmento, com 125 mil unidades vendidas. 800 milhões de reais foram somente para esse segmento. 650 milhões foram usados na compra dos veículos. Já o restante do valor, que é cerca de 150 milhões, foram destinados para compensar a perda na arrecadação de impostos, provocada pelos descontos da medida provisória, segundo determina a MP que instituiu o programa. Lembrando, tá, gente, que nenhum veículo, independente se ele for carro, ônibus ou caminhão, tá saindo de graça. O governo banca uma parte, a montadora faz o desconto e o comprador realiza o restante da compra. O governo age como se fosse uma espécie de fiador, ou melhor, financiador. Bom, por um lado, a procura de carros foi muito grande, mas por outro, a procura para ônibus e caminhões foi muito baixa.
De acordo com o mercado, o conjunto de regras foi o principal fator. No caso dos ônibus, 300 milhões de reais foram disponibilizados pelo governo, sendo que até o momento, apenas 120 milhões foram captados. Quando o programa foi criado, as regras eram bem claras e dizia para o frotista que o veículo dele deveria ter pelo menos 20 anos de uso e que um desconto de até R$ 99,4 mil, que é o teto máximo para rodoviários, seria feito. Em seguida, esse veículo iria para um ferro velho. Mas a medida não agradou. Mas por que não agradou os frotistas? Simples. A maior parte da frota de ônibus do Brasil tem menos de 20 anos de uso. Outro ponto é o valor do desconto ser de apenas R$ 99,4 mil, que é considerado pequeno, tendo em vista que alguns ônibus podem custar até R$ 1,8 milhão. Um outro fator também interessante é que quem tem um ônibus com mais de 20 anos dificilmente vai ter dinheiro para comprar um veículo 0 km. E por fim, dependendo do modelo, um ônibus com mais de 20 anos pode valer mais que R$ 99,4 mil. Entenderam agora? É um conjunto de regras que faz o programa não vingar muito para o setor de coletivos. Por isso, muita gente não se interessou. E a Suzantur só está conseguindo renovar a frota porque comprou vários veículos velhos pelo Brasil. Sim, isso mesmo. Se você for ver, tanto a Suzantur com veículos urbanos, tanto a Suzantur com a Itapemirim, não tem veículos com mais de 20 anos de uso. É fácil você notar isso. O que eles fizeram? Foram para diversas bibocas desse Brasil e compraram diversos ônibus antigos, ônibus velhos, que na realidade serviram apenas como massa de manobra para eles conseguirem esse desconto no programa do governo. O que acontecia? Por exemplo, eles iam lá no interior de Minas, é um exemplo, tá? Compravam um ônibus velho, antigo, com mais de 20 anos de uso, pegavam esse ônibus e já mandavam para o ferro velho. Só que antes de mandar, eles iam lá e compravam o ônibus com o apoio do programa do governo, mostrando lá no programa que eles têm, um certificado de que aquele ônibus é deles e que ele foi para o ferro velho. Entenderam? É mais ou menos essa a lógica. É confuso, é estranho, mas deu certo. E dentro da lei é totalmente legal. Não tem nada de ilegal. A Suzantur tá certinha, não tem nada. Ela pode muito bem comprar um veículo usado, usar ele como massa de manobra e renovar sua frota. Ainda mais num programa que fracassou no segmento de ônibus. É isso aí. O que importa é que renovaram. Bom seria se as empresas pequenas do Brasil, tivessem condições de renovar suas frotas. Mas como o próprio mercado diz, quem tem um ônibus velho, normalmente é empresário pequeno. E esse empresário pequeno não tem dinheiro para comprar um ônibus novo, nem se ele quisesse. Então, fica difícil. Agora, resta a gente aguardar os novos ônibus da Suzantur Itapemirim e ver, como eles vão ficar. Show de bola! Veja a seguir as vagas de emprego no Jornal do Ônibus. Voltamos em poucos instantes. Hora das vagas de emprego. Hoje temos oportunidades para o setor rodoviário e para o setor urbano. Começamos pela Planalto. A empresa está com vagas abertas para motoristas de ônibus nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. As cidades com vagas abertas, você confere aí na tela. A empresa pede como requisitos CNHD ou E, curso de transporte coletivo de passageiros e experiência como motorista. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail recrutamento@jmt.com.br, colocando no campo assunto a vaga pretendida.
Hoje também temos vagas para Nova Itapemirim. A Suzantur abriu mais vagas para motoristas. As vagas são para Manhuaçu, Realeza, Belo Horizonte, Própria, Caratinga, Ipanema, Guarabira, Niterói, Recife, Afonso Cláudio, Cachoeiro de Itapemirim, São Paulo, Vitória e Brasília. Como requisitos, a empresa pede CNHD ou E, ensino fundamental completo, experiência comprovada em carteira na condução de veículos pesados, exercício de atividade remunerada e curso de transporte coletivo incluso na CNH. Já a companhia oferece contratação CLT, salário compatível com a função, vale alimentação, vale transporte e plano de saúde. A empresa também está com vagas abertas para auxiliar de tráfego operacional, eletricista e mecânico diesel, nas bases de São Paulo, Rio, Brasília, BH, Vitória e Feira de Santana. Currículos para todas essas vagas no e-mail recrutamento.visa@suzantur.com.br. Lembrando que é necessário colocar no campo o assunto, a vaga pretendida. Por fim, o Expresso Recreio está com vagas abertas no Rio de Janeiro. A empresa está contratando motoristas. É pedido como requisitos: CNHD ou E, carteira de trabalho e resolução 789 atualizada. Os interessados devem comparecer na sede da empresa na próxima segunda-feira, dia 17, entre 8 e 10 da manhã. O endereço fica na estrada Rio do Ar, número 1500, lá no bairro de Campo Grande. O local é próximo ao supermercado Guanabara. A gente lembra que não adianta você enviar seu currículo aqui para o canal. A vaga só vai ser obtida entrando em contato com a empresa de ônibus. Boa sorte a todos! E antes da gente terminar, dá só uma olhada nessas imagens. São fotos do Imperium, o novo ônibus lançado pela fabricante colombiana JGB. Com linhas harmoniosas e de muito bom gosto, o Imperium vem equipado com porta-pacotes, sanitário, conectores USB, ar-condicionado, iluminação de LED, espelhos elétricos, letreiro eletrônico e bagageiros. Esse exemplar vem equipado com chassi Scania K400, tendo 13,3 metros de comprimento. O salão é equipado com 12 poltronas leito e 26 semileito. A unidade de apresentação já tem dono, a Expresso Tejos. Muito bacana e muito bonito esse ônibus. Assim nós encerramos a edição de hoje do Jornal do Ônibus, agradecendo a sua companhia e a sua audiência. A gente volta amanhã aqui no canal com mais notícias e informações do mundo rodoviário para você, logo a partir das 8 da noite. Curta, comente e compartilhe. Boa noite para você e até lá. Renovações de frotas, as mais completas do YouTube. Mercado de rodoviários, urbanos, escolares, internacional e usados. Segunda, 8 da noite.